Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou passando aqui nos grupos para deixar-vos a quinta bem-aventurança, ou seja, a bem-aventurança da perfeita empatia. Então, nós vemos no versículo 7 do capítulo 5 de Mateus, onde o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Muito bem, amados. Aqui nós vemos que nas bem-aventuranças anterior, o Senhor tinha focado uma condição de espírito e de mente, ou seja, acontecimento interno. Agora, ao falar dos misericordiosos, no versículo 7, o Senhor Jesus está pensando em termos de atos concretos. Misericórdia é um ato de compaixão. Compaixão pelas pessoas que passam por necessidades. Então nós vemos que o Senhor Jesus está tratando da dor, da miséria e do desespero de outro. Portanto, o ato de ser misericordioso significa fazer algo em relação à condição de miséria de outra pessoa. Ou seja, socorrer alguém em aflição. Então, presume necessidade por parte de quem recebe e recurso adequado para satisfazer a necessidade daquele que se mostra prestativo. Então, nós vemos que aqui o Senhor Jesus está tratando acerca de misericórdia. O conceito de misericórdia era bem conhecido tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nesse mesmo sermão, Jesus faz referência a uma maneira de se agir com misericórdia que estava sendo alvo de abuso por parte dos fariseus. Então, os religiosos terá apenas recompensa terrena. É isso que Jesus, aqueles que são exibicionistas, que praticam muitas vezes misericórdia somente para aparecer. Tem pessoas que vai ajudar o outro e antes de ajudar ele já está tocando alarde, comunicando todo mundo: ah, eu vou ajudar o irmão fulano porque o irmão fulano está passando por necessidade. Está fazendo do sofrimento do irmão fulano a sua bandeira. Então ele está agindo como religioso. E o religioso terá apenas recompensa terrena. Porém, quem age com misericórdia, no intuito de agradar a Deus, esse terá recompensa eterna. Então, amados diletos irmãos, eu gostaria de aprofundar um pouquinho desse estudo de hoje. Eu gostaria de falar um pouquinho mais que o que é misericórdia realmente? A misericórdia é generosidade, a ternura de um coração cheio de bondade, de uma alma movida por compaixão para aliviar o sofrimento dos outros. Então, a misericórdia é uma das características que marcam os filhos de Deus, pois o próprio Deus é rico em misericórdia. Efésios capítulo 2, verso 4. As escrituras estão cheias de descrições da misericórdia de Deus.
cujas misericórdias não têm fim. Ele se revelou a Moisés como o Senhor, um Deus compassivo e grande em misericórdia. Êxodo capítulo 34, verso 6. A graça de Deus é bondade. E essa bondade é mostrada para aqueles que são muitas vezes carregados de culpa e que merecem a punição. Mas Deus, em vez de punir, ele estende a misericórdia. A bondade mostrada para tais, muitas vezes em seu sofrimento. Ela é semelhante à piedade. Então, a misericórdia é semelhante à piedade. Aqueles que são bem-aventurados por Deus são marcados por um coração misericordioso para com os que sofrem e que precisa de alívio. De onde vem um coração misericordioso? Por natureza, amados, o nosso coração geralmente é voltado para nós mesmos ou para si mesmo. Jeremias disse que o coração do homem é terrivelmente enganoso, é terrivelmente corrupto, diz ele. E ele interroga a Deus, quem o conhecerá? Então, o ser humano é voltado para si mesmo. O ser humano, por natureza, ele tem um coração endurecido para com os outros. As necessidades do que sofre, muitas vezes não nos move naturalmente, não nos comove muitas vezes. Muitas vezes vemos pessoas sofrendo, em vez de estender a mão amiga, criticamos, procuramos achar pecado na vida dessas pessoas. Alguns que não experimentaram a graça salvadora de Deus, pode realmente sentir e expressar um tipo de misericórdia para com o outro. Mas há um tipo de misericórdia que nós chamamos de misericórdia profunda e duradoura, que só é conhecida nos corações daqueles que são abençoados por Deus, que são transformados por Deus. Aqueles cuja vida são marcada por um profundo e permanente coração de misericórdia. São desta forma porque experimentaram a misericórdia de nascer de novo. Agem com misericórdia naturalmente, porque eles conheceram a misericórdia de Deus. Então, segundo a sua muita misericórdia, que Deus nos regenerou. 1 Pedro 1, verso 3. A misericórdia, ela tem o poder de nos aproximar de Deus, de trazer a salvação de Deus para a nossa vida, de trazer luz. Um povo que estava vivendo em treva recebe a luz divina, a luz que transforma, que por sua vez reflete essa misericórdia para outras pessoas que necessitam de misericórdia. A misericórdia de Deus gera misericórdia nos corações do povo de Deus, que por sua vez reflete a obra sobrenatural de Deus em obras de misericórdia para com os outros. Refletir sobre a misericórdia de Deus é a maneira que os filhos de Deus podem cultivar e desenvolver um coração misericordioso. É humilhante para os filhos de Deus refletir muitas vezes em seus atos de maldade em vez de misericórdia. Quem conheceu a Cristo por meio
do sacrifício de Cristo, que nasceram, que tiveram um novo encontro com Cristo e nasceram de novo, então ele vai refletir a misericórdia de Deus. Essa misericórdia que foi derramada sobre nós por meio de Cristo. Antes, amado, nós estávamos em um estado lamentável. Éramos alienados de Deus. Vivíamos subjugados pelos nossos pecados. Éramos dominados por um sentimento de perversidade, de crueldade. Nós éramos chamados filhos das trevas. Éramos separados de Deus. Não havia esperança para nós. E Deus usou de grande misericórdia para conosco, nos transportando do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. A palavra de Deus diz: sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai. Lucas capítulo 6, verso 36. Aqueles que não têm misericórdia de Deus em seu coração, esses não podem esperar receber a misericórdia de Deus no último dia. Esse é o ponto principal da parábola do credor incompassível que está no livro de Mateus 18, verso 23 até 35. Pois de se recusar a mostrar misericórdia ao seu conservo, o servo impiedoso foi repreendido por seu mestre. A palavra diz: não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Versículo 33, do capítulo 18 de Mateus. Então, experimentar a misericórdia de Deus exige que mostremos misericórdia em troca. Então, eu posso dizer claramente que a misericórdia de Deus gera em nossos corações misericórdia para com os nossos irmãos. Aqueles que são transformados pelo Espírito de Deus, demonstra que não receberam a misericórdia de outras fontes a não ser de Deus. Então ele demonstra que essa misericórdia vem de Cristo, através do Evangelho de Cristo. Aqueles que têm um coração misericordioso demonstram que receberam a misericórdia de Deus. Em vez de, muitas vezes, agir condenando outras pessoas, uma vez que os indivíduos experimentaram a misericórdia de Deus, essa misericórdia permanecerá nele e permanecerá com ele para sempre. Quando você recebe a misericórdia, a misericórdia passa a habitar dentro de você. É como o Espírito Santo. Então podemos dizer que misericórdia é um Espírito habitando dentro de nós. Ele fará com que nós venhamos agir com misericórdia. O Espírito Santo estará nos capacitando a agir com misericórdia para com os outros. A promessa de misericórdia futura, porque alcançarão misericórdia, diz a palavra de Deus. Diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A base segura para a bem-aventurança, que bênção maior poderia haver do que saber que a misericórdia de Deus
repousará sobre cada um de nós para sempre. Então, nosso Deus é misericordioso e Ele dá prova de misericórdia com todo o cidadão do seu reino. Também devem demonstrar misericórdia a esse cidadão do reino de Deus para com as outras pessoas. Essa misericórdia deve vir naturalmente. O mundo que vivemos, amado, é um mundo cruel. O próprio Jesus diz que o mundo jaz em iniquidade. Habitamos em um mundo carregado de trevas. Um mundo que anda a passo largo para um julgamento distanciado-se de Deus. Então, o mundo que vivemos é um mundo cruel. E o ser humano, neste mundo, estão acabando se isolando, prefere isolar-se no meio das suas dores, no meio das suas calamidades, do que buscar a presença do Eterno. Prefere sofrer do que humilhar-se diante de Deus. Crê que a vingança é deliciosa e que o perdão nada significa. Quando estamos vivendo alienado de Deus, nossos corações se tornam um coração petrificado. Nós somos incapazes de estender perdão. Somente aquele que foi tocado pelo perdão divino. Nada significa quando comparado à vida preguiça que nós vivíamos com a vida atual que vivemos agora. Porque agora somos transformados. Mas o que demonstra misericórdia, encontrarão misericórdia, pois felizes o que trata os outros com misericórdia. Deus, aliás, tratará com misericórdia também. Não é que merecemos, não que nós somos bons, não que nós sejamos pessoas capazes de agir com misericórdia, não. Só agirmos dessa maneira, só vamos exercitar a misericórdia quando compreendermos que Deus foi misericordioso para conosco. E quando nós somos transformados, quando começamos a agir como Cristo agia, mediante um ato de misericórdia, ou um ato de perdão, mediante o perdão que recebemos. Mas por que não podemos receber misericórdia se nós não estivermos em Cristo? Porque a misericórdia é o próprio Deus agindo dentro de nós. Então podemos receber misericórdia e perdão de Deus. Se não nos arrependermos, não há como sermos perdoados dos nossos pecados. Para sermos alvo da misericórdia de Deus, precisamos confessar nossos pecados a Ele e tomar a atitude de abandonar a prática desse pecado. Se não formos misericordiosos para com os demais, então também não alcançaremos a misericórdia do Eterno. Que Deus vos abençoe, amados. Não quero me prolongar muito, hoje é domingo. Quero que os irmãos descansem em paz. O nosso líder do grupo da Igreja Online, presbítero José Camargo, ele conversou comigo e pediu que eu viesse preparar um estudo bíblico falando sobre os dons espirituais. E eu estarei começando na sexta-feira. Eu vou, passo a passo, falar sobre os dons espirituais. Provavelmente levarei umas 3 sexta-feiras para concluir acerca dos dons espirituais. Então eu convido os irmãos
que estão me acompanhando nos estudos bíblicos da sexta-feira, dentro da igreja online, criado pelo nosso irmão presbítero José Camargo. Eu estou ministrando nesse grupo toda sexta-feira. Eu não estou compartilhando em outros grupos a minha ministração feita no grupo da igreja online. Os meus áudios que eu gravo, semelhante ao que estou gravando hoje, esse eu compartilho com todos os grupos. A mensagem de Sermão do Monte, eu estou compartilhando com todos os irmãos. Mas o estudo bíblico não tem como eu compartilhar em outros grupos, porque muitas vezes, no dia que eu estou ministrando, tem culto em outros grupos, e eu não quero invadir o horário de ninguém. Então, que Deus os abençoe. Uma excelente noite na presença do Eterno. Graça e paz. Amém e amém.